Olá você, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso videocast aqui do Setor de Ação Comunitária e Pastoral do Unilassalle do Rio de Janeiro. Esse podcast, esse videocast está disponível em formato de podcast também nos principais agregadores aí da internet. Então, se você está assistindo pelo YouTube, saiba que ele também está disponível em formato de áudio. Os links estão aqui na descrição. E no episódio de hoje a gente está recebendo pessoas muito especiais de vários lugares do Brasil. Hoje a gente está conversando com pelo menos um representante de todos os grupos de ex-alunos da Pastoral LaSalle Brasil. E, enfim, para que a gente se apresente, eu primeiro passo a palavra para a Lívia, para que ela dê o alô dela de sempre. E é isso. Lívia, com você. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Tenho ouvido agora esse tipo de cumprimento. Fiquei pensando que se vocês têm as mesmas características do pequeno, você está ouvindo isso de madrugada e eu não considerei isso no meu primeiro cumprimento. Eu sou a Lívia, coordeno o setor de ação comunitária e pastoral do Centro Universitário LaSalle do Rio de Janeiro. E hoje eu vou entrevistar pessoas que tornaram aí parte das minhas expectativas como ex-militante da PJE realidade. Quando eu saí da Pastoral da Juventude Estudantil há alguns anos atrás, jamais contarei quantos, porque antes eles estavam dizendo que 10 era muito. Há alguns anos atrás eu dizia, é um absurdo, a PJE forma tão bem, e quando o maluco está pronto para trabalhar, a gente manda ele embora. E aí a Pastoral da Juventude Lassalista, a Pastoral da Juventude Estudantil Lassalista, começou resolvendo esse problema lá pelas bandas do Sul, como sempre, parabéns. E aí a gente foi assumindo essa identidade com os grupos de ex-alunos, até que, enfim, né, eu vou mandar isso para os meus contemporâneos e dizer para eles que a gente parou de ter a mesma discussão e passou até outras ações. Vocês são uma alegria e vai ser muito legal conversar com vocês e provar que sim, é possível grupos de ex-alunos para a Pastoral da Juventude Estudantil e que faz muita diferença e que essa é a hora de vocês assumirem a militância, a animação dos grupos e a assessoria jovem. Sejam muito bem-vindos. Olá, eu sou Ana Cláudia, eu sou aqui do LaSalle Toledo. Eu estou representando hoje o grupo Geração LaSalle. Eu tive 6 anos de experiência de pastoral como aluna e esse é meu segundo ano como ex-aluna. Atualmente eu estou só no cursinho mesmo, continuei estudando e estou aí no início dessa caminhada com o grupo de ex-alunos. Então, olá, tudo bem? Meu nome é Brenda, eu sou daqui de Pelotas, sou ex-aluna do LaSalle Pelotas. Estou, então, há 8 anos na caminhada de pastoral. Esse ano, em específico, a gente resolveu ressignificar o nosso grupo de ex-alunos, dando a ele, então, um nome, uma característica bem direta. Estamos trabalhando ainda nisso, mas acredito que no fim vai dar tudo certo. Eu atualmente curso pedagogia, faço magistério também e dou aula para uma turminha de pré-A. Eu sou o João, eu sou aluno lassalista, sou aluno da Rede LaSalle desde 2004, se eu não me engano. Entrei na pastoral no meu terceiro ano do ensino médio, de 2016, participei da pastoral como aluno apenas um ano e agora estou no 4º ano como ex-aluno. Sou um representante do Legião Jovem, aqui do Distrito Federal, grupo de ex-alunos, e estudei no Colégio LaSalle Brasília. Eu tenho 21 anos e estou no meu último semestre da Faculdade de Administração. Bom, olá a todas e todos, eu sou o Gabriel, né, mais conhecido aí na pastoral como Zambo, que é o meu sobrenome. Eu sou aqui de São Paulo, né, estudei no Colégio LaSalle São Paulo desde 2012, concluí o meu terceiro ano em 2018, então entrei na pastoral em 2013, foram aproximadamente 7 anos de caminhada pastoral, e depois da conclusão do ensino médio, eu ingressei, né, e construí o grupo de ex-alunos aqui de São Paulo, que é o Milianos. Hoje eu coordeno esse grupo, né, junto com os meus colegas aqui de São Paulo, e atualmente eu estudo História na Universidade Federal aqui de São Paulo também. A Lívia tá fazendo um coraçãozinho ali, junto com o Pequeno também, meu colega de curso, né,
e leciono inglês, né, em uma escola de idiomas para várias idades, várias faixas etárias. Então é isso que eu faço da vida um pouco também, e espero que o papo seja bom também. Agradecer o convite aí dos colegas da Lívia do Pequeno. Então, eu sou o Guizão, eu sou ex-aluno do La Salle Niterói, de Canoas, no Rio Grande do Sul. Gente, Niterói é um bairro aqui em Canoas, mas também é uma cidade no Rio, então sempre tem essa confusão. Mas eu sou de Canoas, eu tenho 22 anos, sou formado em gastronomia e atualmente curso Química na URGS e sou sous-chefe no restaurante aqui em Porto Alegre. E eu participo da Pastoral há 10 anos, sendo 5 como aluno e 5 como ex-aluno. Faço parte do grupo Panela Velha, que acho que dentro da pastoral é uma inspiração não só para mim como ex-aluno, mas para todos, e acho que para todos os novos grupos de ex-alunos é uma forte imagem de um exemplo, assim, é um exemplo muito grande a ser seguido. E é muito bom fazer parte da pastoral, muito bom fazer parte do Panela Velha. E melhor ainda estar aqui com vocês, dividindo as experiências. E como o Zambo falou, acho que vai ser um papo muito massa. E é isso, cara. É juventude laçalista à frente de tudo, né? Ou pelo menos de tudo que a gente consegue. É isso, valeu, Guizão. Então, geralmente eu tô como mediador, hoje eu tô um pouco de mediador, mas também como participante, né? Eu também sou ex-aluno. Sou ex-aluno do Colégio La Salle Abel, onde eu estudei a minha vida inteira, de 2008 até 2018. E aí, em 2018, eu assumi a coordenação do grupo de ex-alunos daqui, o Velha Guarda, e estou na coordenação até hoje. Como o Zambo falou, né, também faço história. Aqui a gente tem 3 historiadores, né, eu, o Zambo e a Lívia. Faço história na UF, na Universidade Federal Fluminense. E atualmente eu trabalho no setor de ação comunitária e pastoral do União La Salle do Rio de Janeiro, com a Lívia, desde novembro do ano passado. E é isso. Estou aqui representando os ex-alunos, mas também parte da mediação. Então, Lívia, se você quiser abrir, eu sei que você tem aí uma experiência que é um pouco diferente da nossa, porque acho que a gente vive tempos diferentes em pastoral, né? Apesar da gente participar de grupos que têm talvez a mesma ideia, talvez o mesmo conceito, a gente vive tempos diferentes, assim. Acho que seria legal a gente ouvir de você como que, durante a época de pastoral, quando você ainda era aluna, quando você ainda estava ali atuando como ex-aluna, apesar de ser tanto tempo atrás, como é que a atuação dos ex-alunos era vista, assim, como é que funcionava a atuação dos ex-alunos dentro da pastoral? Eu acho, Pequeno, que apesar da tua implicância com a minha velha idade, estamos num grupo de velhos aqui. E apesar de eu ser mais velha, vocês são considerados pelos novinhos dinossauros, tá bem? Então, assumam essa postura aí. Eu acho que vale o resgate histórico, sim, Gabriel, até porque eu queria provocar vocês em algumas questões que eu acho que são importantes para vocês pensarem sobre a militância de vocês e sobre o trabalho que vocês têm como ex-alunos, né? Eu não vou esconder, eu entrei para o grupo de pastoral em 1996, quando eu tinha 13 anos, e aos 14 eu estava na Assembleia Nacional, na 9ª Assembleia Nacional da Pastoral da Juventude Estudantil. A PJE estava fazendo 15 anos. E foi em Porto Alegre, no IPJ, no antigo IPJ de Porto Alegre, que hoje é a Universidade do Vale do Sino, né? A área de design funciona onde antes era um enorme e maravilhoso instituto de pastoral. Então, Gabriel, apesar da gente não ter tantos grupos de militantes pós-médio, era assim que a gente chamava na época, os ex-alunos, né? A gente queria muito que os ex-alunos se tornassem militantes pós-médio. Nós tínhamos um apoio institucional como igreja que era um pouco diferente assim do que vocês vivenciam. E aí eu percebo que a maior diferença está numa articulação para além das experiências
confessionais de cada carisma, de cada identidade congregacional. Então, assim, a gente tinha muita ligação com muitas outras escolas. Eu era doroteana e frequentava o Abel, frequentava o Salesiano, tínhamos ligações com os grupos mercedários, com as irmãs salesianas, com escolas públicas. E aí, assim, hoje o que eu percebo? As congregações continuaram fortalecendo os seus grupos de juventude estudantil, com identidades mais voltadas para o modelo congregacional, Pajula, PGEL, né, que vocês falam, mas a articulação como igreja diminuiu muito, assim, eu não percebo essa articulação. E aí eu entendo que algumas questões vão se colocando. A dificuldade mesmo de articular, né, os custos, a estrutura, etc. E aí a minha provocação é essa, assim, né? Que contatos temos com os muros fora da La Salle, né? O que eu sei dos outros grupos? O que eu conheço? Como é que essa gente se articula? E aí acho que a gente pode fazer algumas provocações para quem é historiador. A gente hoje lê sobre a história do Brasil na década de 60 e os grupos de juventude estudantil católica foram figura-chave em diversos processos muito maiores do que a vida do grupo em si. Por quê? Porque quando eles iam para a universidade, eles continuavam sendo juventude católica. E ali eles tinham muito mais condições de atuação. E ali o poder de atuação deles era muito maior. Então, a minha provocação hoje para vocês é: meninos, nós estamos falando aqui numa conversa nacional, com jovens universitários formados e muito bem formados para fazer a diferença. Vocês vão só ficar fazendo encontro de base mesmo? Só encontro para se abraçar e chorar? Então tá, como não tem só gente de pastoral vendo esse vídeo, eu vou explicar. Tá na hora de vocês provocarem trabalhos comprometidos de mais longo prazo. Tomara que eu esteja errada. Me contem, o que é que vocês têm feito nos grupos de ex-alunos? Com que frequência vocês se reúnem? O que vocês têm estudado? O que vocês têm pensado? E que avanços vocês reconhecem na caminhada de vocês? Bom, a Lívia provocou e eu lamento informar que até agora nosso grupo realmente focou em preparar primeiro os encontros de base. Mas o nosso grupo tem uma característica muito interessante, que nós temos participantes que se formaram em 2013 e 2014. E o grupo se iniciou em 2019. Então, de início, o ano de 2019 foi focado em nos conhecer e criar a base do nosso grupo para, então, poder expandir para a comunidade. Nesse ano, nós já tínhamos começado com alguns projetos de arrecadação de alimentos e focado na Páscoa até, mas com a pandemia acabou tendo essa dificuldade. Mas o nosso objetivo é seguir a missão de La Salle, de assistencialismo, junto com a pastoral, ajudar também o grupo do colégio a expandir as missões que eles já fazem. Então, nosso grupo de ex-alunos aqui da cidade, a gente já veio de um grupo de base, nós trabalhamos durante 2 anos como base na pastoral, então tudo o que havia de conhecimento de coisas que a gente nunca tinha feito na vida, a gente fez nesses 2 anos. E aí, então a gente aprendeu como as coisas funcionam, de trás de todo aquele planejamento lindo, como né, de fato, passar pelo processo de pensar em cada detalhe que é trabalhado. Então, durante esses 2 anos, a gente passou por esse processo de formação. Até então, o nosso grupo se chamava grupo de base, literalmente. E aí, esse ano depois de algumas conversas e depois o apoio do Panela também, que nos incentivou bastante, porque, de fato, nós temos grandes lideranças, né? E a gente tem que sair da nossa cidade para ir para Porto Alegre e reparar que nós temos essas lideranças, talvez fosse mais legal que a gente realmente reconhecesse isso tudo e viesse a se fortalecer mais aqui.
Então, desde o início do ano, a gente está trabalhando mais nessa questão da nossa identidade, independente da pastoral em si, da pastoral física, né? Então, a gente trabalha nessa questão de autoconhecimento, do conhecimento do grupo, justamente para que a gente possa ser para os jovens mais um apoio. Então, eles têm a pastoral que eles formam, porque aqui na nossa escola vai só até o fundamental, né? Então, chega no 9º ano e o pessoal já se torna ex-aluno. E aí a gente pensou nesse processo. Bom, o pessoal vem até o 9º ano, e aí depois disso eles não têm um grupo de ex-alunos, eles têm um grupo de base. Então, essa questão ficou meio perdida assim na gente, justamente a gente que sempre se posicionou e disse, pessoal, a gente tem que buscar as famílias, a gente tem que buscar os jovens, a gente tem que trazer esse pessoal para perto da gente para não se tornar algo solo, assim, algo sozinho, né? E a questão do assistencialismo também, que é algo bem presente, a gente resolveu modificar para assistencialismo, assistir, dar assistência, porque acredito que o assistencialismo talvez seja algo meio cru, assim, que a gente faz, mas quando tu dá assistência para alguém sobre algo, a gente se torna como se nós tivéssemos conhecimento realmente sobre aquilo. Então, o nosso grupo se volta mais para assistência. O que a gente estava pensando nesse processo? Nós nos reunimos todas as quintas-feiras, às 19 horas, porque a gente está realmente nesse processo de identificação, o que o nosso grupo vai trabalhar, no que a gente vai se voltar. E aí haviam várias questões, né, várias caixinhas, assim, não, a gente pode ser um grupo missionário, a gente pode ser um grupo para formação, e aí nos questionamos sobre o porquê não trabalhar todas essas questões, por que não ser um grupo diferente de tudo isso, ao invés de ter uma singularidade e conseguir contemplar tudo isso e continuar sendo singular. Então, o nosso foco, inclusive, vou dar um spoiler, o nome do nosso grupo é Fênix, justamente pela toda a questão que vem, né, sobre a lenda da Fênix, dela renascer das cinzas, e um grupo que está sendo ressignificado em meio a uma pandemia não teria um nome que seria mais próprio, né? Inclusive, esse nome foi escolhido pelos ex-alunos de 2012, então também tem mais o processo de seguir uma caminhada, né? E aí, por fim, né, a gente acabou optando por essas questões todas. Então, a gente pensa em projetos sociais, a gente está pensando nas formações dos jovens que estão saindo agora do fundamental também. Isso tudo projetando, porque algumas questões ainda são pendentes, né? A gente precisa trabalhar muito bem para ter isso bem formado, bem pensado, para que na hora de colocar ele realmente em ação não venha a faltar algo. Então, era isso. A minha fala vai ser basicamente na linha de raciocínio da Ana. Só fazendo observação pelo que a Lia falou, comparado a vocês, eu sou uma criança na pastoral, porque eu só tenho 5 anos, a maioria de vocês tem mais de 5 anos na pastoral. Então, nesse grupo aqui nosso, eu sou a criança do grupo. Mas, indo na fala da Ana, o nosso grupo foi formado em 2016. Em 2017, a gente passou pela questão de conhecer a galera e tal. E um dos primeiros encontros assim, que a gente teve para se conhecer mais, de cara, foi o Encontrão, em 2017, no Rio. E desde então a gente vem fazendo reuniões, não é toda semana, todo mês. A gente fez em 2018, foi em 2018, em 2019, um retiro. A gente fica 3 dias isolado, fica numa chácara aqui dos La Salles DF, fazendo atividades, né? O irmão Ed até fez as duas formações com a gente, ele veio. Então, assim, esses 2, 3 anos aí foi questão mais da gente se conhecer internamente, né? E o ano passado a gente fez uma ação social que a gente ia fazer esse ano, intitulada Páscoa Solidária, que a gente vai numa creche e por questões nossas, não tem, a gente não, assim, não é La Salle, não, a gente fez por conta própria, não tem o nome La Salle em si, preso, ligado a essa atividade, mas a gente carrega os pilares de La Salle, né? Fé, fraternidade e serviço. Nesse caso, a gente levou a questão do serviço. A gente fez uma ação social, acho que para 54 ou 60 crianças. Só a gente, nós éramos 20, eu acho. Não tinha nenhum adulto, só nós do Legião. Em 2019. E agora em 2020 nós íamos fazer de novo, em finalzinho de março, comecinho de abril, né? Para a gente não coincide a questão da data da Páscoa em si, porque o pessoal passa com a família, tem um pessoal que é questão de religioso e tal. E tem a questão da Páscoa jovem, né? Então, para a gente não coincidir, não bater as datas. Esse ano a gente até começou a campanha, a gente soltou no Instagram. A gente teve que soltar uma nota de cancelamento,
porque não deu para fazer por causa da pandemia. E para esse ano nós tínhamos elaborado vários projetos, nós tínhamos 5 encontros, nós temos 5 encontros preparados ao longo do ano para fazer nas escolas, mas acabou que a gente não fez, mas a gente deixou guardado, porque talvez, sei lá, se depois de agosto, setembro venha a ter, a gente pode fazer online, tá tudo guardado. Então, resumidamente, o começo do Legião foi questão de formação interna e agora a partir do ano passado, a gente focou no serviço. E agora, tem um mês mais ou menos, a gente firma uma parceria com a equipe do Sou Solidário. Então, que a gente está com a campanha aqui no DF, então a gente acha que... na minha visão, acho que vai ajudar muito a questão da arrecadação. É muito bacana as contribuições, né? Eu agradeço muito a provocação da Lívia, porque eu acho que todo mundo precisa um pouco desse tapa na cara, né? É muito importante a gente ter um pouco disso, porque, assim, é importante, ainda mais para os grupos de ex-alunos ou para os próprios grupos de jovens, fazer essa autocrítica, né? E não uma autocrítica punitiva que apenas se martirize de alguma forma, mas uma autocrítica que gere mudança. Então, eu acho isso muito importante. E, assim, vou trazer alguns pontos, né, que eu considero importante aqui para a caminhada do Milianos, né? Então, eu acho que tem um pouco assim, quando a gente começou o nosso projeto, a gente percebeu que a gente estava colocando um pouco os carros na frente dos bois, né? Por alguns motivos. Então, assim, a gente idealizou um projeto, a princípio, o nosso grupo se formou ano passado, né? E a gente idealizou um projeto em que os grupos do estado de São Paulo pudessem se unir para fazer, então, um grupo de ex-aluno, né? Porque aqui em São Paulo a gente tem 3 colégios, a gente tem a capital, a gente tem São Carlos, a gente tem Botucatu. E aí a gente começou, a galera muito animada, não sei o quê, mas não deu certo, por vários motivos, né? Tem a distância e a gente tem um pouco, eu não sei como que nos outros grupos, mas pelo menos em São Paulo, essa coisa do Panela, né, que é um grupo modelo, ela não é tão forte aqui, porque aqui quem ocupa esse lugar é realmente o Legião, né? O Legião, ele teve presente aqui, por exemplo, no Encontrão de 2018, né? O João veio com Vinícius representando o Legião. Então a gente tem eles como esse modelo. E como o Legião é um grupo que reúne os colégios do DF, a gente teve essa ideia, né, de reunir os colégios do estado de São Paulo. E aí não deu certo, por diversos motivos. A distância, né? A maioria dos alunos eram menores de idade na época, então tinha diversos motivos que acabavam travando um pouco. E aí a gente iniciou o nosso grupo, né? Aqui com a galerinha de São Paulo mesmo. Tinha em torno de 10 jovens, mas conforme foi passando o tempo, fomos enfrentando mais e mais obstáculos, né? Então, a gente percebeu um pouco da galera saindo, né? Então, ficou um núcleo ali duro de 6, 7 pessoas, 7 jovens que sempre estavam nos encontros. A gente tem encontros mensais, né? Então, esses jovens sempre estavam nos encontros. A outra galera estava no grupo, mas não respondia, né? Então, tem sempre esse problema também. E aí, a gente idealizou muitos projetos voltados para essa parte do serviço mesmo, né? Então, a gente teve o projeto de Páscoa, que a gente arrecadou muito chocolate, a gente levou em comunidades, né, para as crianças carentes. A gente teve projeto de inverno, que a gente fez kits com touca, meia e cobertor, né, e entregamos para moradores de rua junto com alimentos, né. Mas, assim, esses projetos são sempre em parceria com outras entidades maiores aqui de São Paulo, porque a gente se via sempre nessa coisa, né? Poxa, a gente é menor de idade, a gente tem algumas restrições, o pessoal não dirige, né? Isso dificulta muito. E eu não tô querendo aqui colocar desculpas, né? Acho que não são desculpas, mas são coisas que fazem a gente pensar. Então, sempre teve isso. E aí, a gente tinha muitos projetos para esse ano também, né? A gente queria fazer, então, de novo, né, tendo Legião como modelo, fazer o retiro, né? A gente já estava em conversa com o irmão Éder para fortalecer esse grupo. Entraram muitas pessoas novas esse ano, então esse nosso núcleo aumentou. A gente pensou o seguinte, não é para parar com o serviço, mas a gente precisa também dar um pouco de atenção para a nossa caminhada, né? Porque um pouco que eu vejo é assim, o pré-requisito para entrar no grupo de jovens
aluno que participou da pastoral e que foi estudante do La Salle. Mas a gente não tem como pré-requisito o fato do aluno ter concluído o ensino médio na pastoral. Então, muitos alunos que saíram, sei lá, fizeram a pastoral durante o ensino fundamental e saíram do 9º ano, eles estão com a gente hoje. Então, quando a gente pensa numa trajetória de formação, falta um pouco, né, para essas pessoas. E para todo mundo, né, não só elas, é claro. Então, a gente pensou também numa fortificação do grupo interna, né, com esses encontros, também voltados e pautados na fé. E aí veio a pandemia e mudou tudo, né? Acho que todos aqui têm isso. E aí, para finalizar a minha fala, por isso que eu acho a provocação importante, porque a gente pensa em o que a gente vai fazer, né? Nós, como grupo Milianos, aqui de São Paulo, a gente pensa o que a gente vai fazer nessa pandemia. Porque é um momento que muitas pessoas precisam de ajuda, né? Em diversos sentidos. E nós, como grupo, mesmo que pequenas ações, elas podem ajudar, né? Eu acho que o assistencialismo por assistencialismo, ele é importante, mas não é suficiente. Então, a gente precisa ir um pouco além. Mas o que a gente pode fazer? E aí a gente ficou numa inação total, né? A gente passou já 3 meses de pandemia e nos encontramos algumas vezes, fizemos uma campanha nas redes sociais, mas foi só. A gente não conseguiu sair, né? E ajudar mais além. Então, os próximos passos a gente precisa discutir, né, como grupo, claro, sempre em coletivo, mas é isso, assim, a gente precisa parar e pensar, não fizemos muita coisa nesses 3 meses, o que isso significa, né? Precisamos fazer uma autocrítica, como vamos agir daqui para frente? Então, acho que é isso, um pouco das dificuldades do grupo, o que estamos fazendo, né, e enfim. Então, aqui no Panela, o Panela, ele existe desde 2007, então são alguns bons anos já. E durante esse tempo que temos de vida, a gente se reestruturou diversas e diversas vezes. Muitas pessoas entraram, saíram, ficaram vários e vários anos, ficaram poucos anos, sabe? Então, para a gente é legal ver que todo ano sempre tem algum ex-aluno, algum jovem que está no grupo de base na escola que tem a vontade de fazer parte da nossa equipe, que tem a vontade de continuar levando para frente todos os pilares e preceitos que a gente aprende durante o colégio, assim, sabe? E aí, esse ano, tínhamos muitos projetos, a gente estava com muitas coisas engatilhadas e boas, assim, tipo, depois de algumas reuniões em análise dos anos anteriores, o que a gente podia mudar e tudo mais, assim, e com essa pandemia meio que quebrou as nossas pernas, sabe? Tipo, não dá para fazer, assim, muitas das coisas que a gente queria, sabe? Então, a gente não tem reuniões semanais por conta de todos os participantes estarem estudando ou trabalhando, o que dificulta, acho que para todos os grupos é meio que isso, assim, né? Se tu não tá no colégio, se não vê a pessoa todo dia, fica difícil de fazer reuniões semanais, então, geralmente no ano a gente tem de 3 a 4 reuniões fortes, assim, para a equipe, e algumas pontuais conforme nossas demandas ou nossas atividades. E aí, esse ano, assim como lá em Brasília, a gente tá com a parceria com o Sou Solidário. Então, quer dizer, desde o ano passado, no caso. Mas é uma parceria que é muito forte, porque, querendo ou não, vai muito de encontro ao que a gente, como equipe missionária e como ex-alunos, pretende, que são ações para fora da escola, que não é só trabalhar com jovem, que eu acho que isso é com certeza muitíssimo importante, até porque aqui para o sul, principalmente, tipo, digo Rio Grande do Sul e Santa Catarina, é muito forte, assim, a visão que os jovens têm do Panela, sabe? É muito forte essa admiração. E quando muitos deles vêm para os nossos cursos, que a gente tem
o curso Crescer, que é o nosso maior curso, né? É algo que hoje, graças a muito esforço de todo mundo que já participou, e ao irmão Éder e também a, a muita gente, ele é nacional, sabe? É um curso que todas as escolas recebem convite, sempre tem pelo menos um estudante de cada escola, pelo menos um estudante de cada região do Brasil, e isso é muito bom pra gente, sim, sabe? Porque a gente vê que não é só local, porque logo que o Crescer foi criado, ele era mais local por conta da nossa província ser dividida antes, né? Agora ela é nacional e internacional, o que é, o que é show, é muito show. E então, como antes ele era dividido, era um curso mais local, sabe? Era um curso voltado para a nossa região aqui do Sul. E aí a gente tem o Crescer, que é um curso que o Panela Velha estruturou, que o Panela Velha tem reuniões para fazer acontecer. Acho que daqui, não sei se antes, antes de 2014 a Brenda participou, mas o pequeno João e a Ana participaram nos últimos anos, acho que o Zambo ainda não, mas, pois é, deveria, é bom, show, vem aí um dia, assim que passar essa quarentena. E então, assim, é muito bom a gente ver que um curso pensado por jovens, para os jovens, tem resultados. Porque se for ver, muitos dos alunos que passaram por nós ou fazem parte de algum grupo de ex-alunos ou estão muito ligados à pastoral do colégio, sabe? Tipo, tem uma ligação muito forte com o colégio e quer, sabe? Tipo, tem essa vontade. E, além disso, a gente do Panela ajuda a comandar e dar uma força nos outros cursos, como o curso de lideranças, como a Páscoa Jovem. Então, a gente está sempre no meio dos jovens. E para esse ano, a gente tinha ideia de fazer coisas para os jovens e para o grupo, para a equipe, porque a gente viu uma necessidade da equipe, sabe? Tipo, a gente viu que assim como jovens, a gente também precisa disso, a gente também precisa de coisas pra gente, porque, querendo ou não, a gente viu que a gente também precisa dela, e que se a gente não continua se alimentando de todas essas coisas que envolvem a pastoral, envolvem não só a rede, mas uma comunidade, fica muito difícil dar seguimento. Então, por conta da quarentena e da pandemia, essas nossas ideias foram cortadas por hora, mas a gente hoje tem feito reuniões online e até mesmo esses dias pode dizer, né? Há um ou 2 meses, tivemos uma reunião com os ex-participantes do Crescer para saber como tá sendo assim essa. É bem isso que ele falou assim, sabe? Tipo, como que a gente está vivendo a pastoral, como que a gente está agindo durante esse período, porque afetou todo mundo, né? Então, assim, é mais ou menos isso que a gente tem feito e como todo mundo tá em stand-by, né? Tá ali esperando para ver se amanhã ou daqui a um ano, espero que não seja daqui a um ano, voltemos a uma realidade nova e de contato, né? Então, estamos aí estruturando coisas novas e pensando e reformulando muitas das coisas. Então, acho que esse ano e com a pandemia, a gente resolveu estruturar o grupo um pouco mais para poder estruturar ou prover conhecimento aos jovens e fazer com que nada disso se perca por conta
de um vírus ou por conta de forças maiores? Então, a minha experiência eu acho que conversa bastante com um pouco do que o Zambo falou e um pouco do que o Guizão falou. A gente tem essas referências, assim, acho que a maior referência, obviamente, aqui pra galera do Rio é a galera do Panela, porque na composição do nosso grupo, e aí isso passa por uma questão um pouquinho complexa, que a gente aqui no Abel, a gente sempre teve essa vontade de ter um grupo de ex-alunos, mas a gente nunca teve tanto espaço. Então, nos últimos anos, a gente teve mais espaço, então a gente conseguiu concretizar esse sonho. E aí, quando a gente conseguiu concretizar isso, a gente tinha diversas gerações ali, e a gente precisava, pelo menos, sinalizar para essa galera que a gente estava formando um grupo. E aí, como é que a gente fez isso? Isso é uma coisa muito interessante que eu acredito que vocês já devam ter percebido, né? Vocês que conhecem a gente aí desses anos todos. Aqui no Rio a gente é literalmente muito amigo, porque acho que se eu for pegar aí dos meus 15 melhores amigos, 10 eu conheci na Pastoral e tô com eles até hoje, sabe? Então a gente tem muito essa vantagem de todo mundo ter se conhecido dentro da Pastoral, ter desenvolvido uma amizade para fora da Pastoral, então isso deu uma garantia melhor pra gente de que a gente conseguiria fazer um trabalho bem feito. E aí, para lidar com essas outras gerações, a gente usou também dessas amizades. Porque, por exemplo, hoje a gente tem no grupo eu sempre dou esse exemplo, inclusive se ele estiver escutando, ele com certeza deve estar rindo aí já. Eu sempre dou o exemplo do Rafuxa, porque o Rafuxa já tá aí com quase seus 30 anos, mas ele tá ajudando a gente em cima disso. O cara já tá quase trabalhando aí como médico, mas ele continua ajudando a gente em cima disso, porque, por exemplo, ele foi meu assessor na Pastoral. Então, a gente trabalha muito com isso, de que a gente tem essas referências de amizade mesmo em outras gerações para fazer essas pontes. Então, a gente de cara encontrou um problema muito sério, que a gente não conseguia, no começo, diferenciar muito essa questão da amizade com a questão do trabalho que a gente estava fazendo. E isso eu já falo de experiência da galera que estava, eu ainda não estava no grupo quando o grupo foi formado, né? O grupo foi formado enquanto eu estava no terceiro ano, então eu não participei do primeiro ano do grupo, eu só fui entrar no final de 2018, depois que eu já tinha me formado, e a galera trazia muito essa questão de, cara, a gente precisa dar um passo à frente, na questão de diferenciar um pouco as coisas, e quando eu assumi a coordenação, a ideia foi tentar deixar, não mais burocrático, mas tentar deixar com uma cara mais séria, assim, de que a gente não estava ali porque a gente estava brincando, ou porque a gente estava querendo se encontrar. A gente estava ali porque a gente queria construir alguma coisa concreta. Então, a gente já de cara conseguiu estabelecer funções, conseguiu estabelecer metas. Eu acho que estabelecer metas foi uma das coisas mais legais que a gente fez, porque a gente conseguia pegar no começo do ano uma série de coisas que a gente pensou e ver no final do ano, poxa, a gente conseguiu cumprir isso, isso, isso. Foi uma das dinâmicas mais legais, foi ver, tipo, a evolução, assim, do primeiro ano do grupo. E a gente estabeleceu, no final do ano passado e início desse ano, uma parceria com o Nila Salle, e foi, assim, uma das melhores coisas que aconteceu no sentido de autonomia. A gente ganhou muita autonomia para poder desenvolver projetos junto com pessoas que pensam muito parecido com a gente, né? A gente tem os voluntários da Pastoral do Nila Salle, que também são público universitário, também tem esse pensamento parecido com a gente, então foi legal a gente ter esse contato com pessoas que não necessariamente já conhecem a Pastoral há 8 anos como a gente aqui, para ver como é que as coisas funcionam quando você simplesmente quer ser voluntário, só isso. Então a gente conseguiu ter uma visão muito maneira de como operar em cima dessas coisas. E aí a gente começou a bater cabeça com, acho que foi a coisa mais complexa que a gente fez, inclusive a Lívia ajudou a gente nesse processo, que foi escrever um estatuto do grupo. E inclusive a gente ainda está nesse processo, é uma questão legal bem complicada, assim, e quando você começa a escrever um estatuto, você consegue meio que construir uma persona de quem é que tá ali dentro do grupo, sabe? Você olha cada um daqueles pontos e fala, beleza, se o cara quer participar, ele vai fazer isso, isso e isso, ele passou por isso, isso e isso. Então, a partir disso, além da gente conseguir construir uma base interessante, a gente conseguiu pensar o que a gente estava fazendo ali para construir a nossa realidade. O que a gente estava fazendo ali para mudar o que está cercando a gente. E aí, logo de cara, a gente pensou, cara, a gente tem literalmente uma infinidade de pessoas cursando uma infinidade de cursos diferentes no nosso grupo. A gente tem professores, a gente tem futuros médicos, a gente tem futuros pesquisadores, tem jornalistas, economistas, então o que a gente pode fazer com isso? E aí, conversando com a Lívia, surgiu uma ideia de talvez a gente pegar esses talentos e formar aí um pré-vestibular social, era uma das nossas ideias para esse ano. Por conta da pandemia, o projeto não saiu, não conseguimos andar para frente, mas aí a gente conseguiu fazer uma parceria aí para desenvolver videoaulas online, né? Então a gente começou a desenvolver essas videoaulas e acho que esse foi um dos projetos que a gente mais pensou, cara, a gente precisa
fazer com que as pessoas entendam o que a gente sentiu para estar motivado a participar de um grupo de ex-alunos. Então a nossa construção parte muito disso, de tentar construir coisas que mudem a nossa realidade, o que está cercando a gente, mas também não perder essa essência do carisma lassalista, né? E eu acho que isso foi uma das coisas mais legais de conhecer pessoas aí pelo mundo. Lívia sabe lá, minha mesa lá na sala da pastoral, teve um mês que tem um quadro ali, um quadro branco, que tinha um mapa do mundo, e aí eu tava ali procurando os laçares que eu tinha conseguido estabelecer contato. Eu tava mandando e-mail para tudo quanto é lugar, a gente conseguiu entrar em contato com os ex-alunos da África, assim, a gente conversou com uma galera com uns projetos muito interessantes, porque a gente queria saber como é que esse carisma, que pra gente é coisa do dia a dia, como é que ele é construído em outros lugares. Será que é parecido? Será que é diferente? E a gente teve umas experiências muito maneiras. Então, acho que ser ex-aluno também passa muito por isso, por trocar experiência, por ver que tem outras pessoas em vários outros lugares vivendo coisas parecidas, mas em perspectivas diferentes. Eu queria primeiro tirar de vocês essa responsabilidade, essa culpa que eu coloquei lá no início. Era para ser um elogio. Eu estava dizendo, vocês deram um passo que a gente não conseguiu dar. A gente queria muito ter grupo de ex-aluno e a gente falhou mediocremente. Então, para de começar o discurso. Não, é porque o nosso grupo ainda está só se lambendo mesmo, mas peraí, tem só um ano, tem só... Caraca, já tem 2 anos que vocês estão no grupo de ex-alunos. Vocês já estão muito mais maneiros que a gente. Pelo amor de Deus, não se sintam menores, não. Muito pelo contrário. Olha para mim e diz, você pode esperar, por favor, porque a gente acabou de começar. Deixa a gente começar primeiro a andar. Não dá. Eu tinha uma assessora, a minha assessora de pastoral, talvez eu mande esse podcast para ela poder se divertir com isso. Ela dizia, vai querer que o bebê recém-nascido coma feijoada? Precisa respeitar o processo do grupo. O garoto está ainda crescendo. Calma, dá tempo ao tempo, né? Então, assim, quando vocês falam para mim, a gente ainda está se conhecendo, é isso. E precisa, nesse momento, ter tanto cuidado com o grupo de ex-alunos, como teria com um grupo de alunos. O processo de nucleação é o processo mais difícil. É o momento em que esse grupo precisa ter mais cuidado. Como na velhice do grupo, né, Guilherme? Porque senão, entre uma liderança e outra, o grupo morre. E aí, começar tudo de novo é muito mais difícil do que retroalimentar uma militância constante, que vai mudando aos poucos, né? Então, precisa ter esse comprometimento com essa alteração das lideranças, assim, né? Para que o cara não morra e um dia só desapareça, porque ele não aguenta mais trabalhar. E aí, pequeno, eu estava te ouvindo falar, né? E estava pensando... Então, existe uma coisa para a gente pensar quando a gente fala dos processos pastorais, que isso é uma fala de um cara que eu não sei se todos vocês conheceram, chamado Hilário Dick. Foi uma referência para a pastoral da juventude latino-americana. O Hilário dizia, um dos maiores conflitos é essa dialética entre o que é apolíneo e o que é dionisíaco. Entre o que é batalha, luta, aquilo que a gente tem que fazer acontecer, e aquilo que é prazer no grupo, que é o meu grupo de amigos, que é com quem eu saio para, né, me divertir depois, que é o cara com quem eu faço churrasco, que é a pessoa com quem eu quero viajar nas férias. Como é que eu crio esse dinamismo, assim? Porque se for só apolíneo, vai morrer. Ninguém aguenta um grupo que é só para resolver problema, pepino, briga e ninguém aguenta, a pessoa um dia vai embora. Se for só para ir para o churrasco, no dia que eu tiver o churrasco da minha avó, eu também não vou, é só para ir para o churrasco mesmo. Não tem uma função. Então, essa medida aí, essa justa medida entre esses dois extremos é muito importante para o grupo. Nessa perspectiva, eu queria fazer uma nova pergunta, assim, né? O que tem de mais dionisíaco? O que tem de mais saboroso em participar de um grupo de ex-alunos? O que vocês acham que é mais gostoso nesse processo? O que foi mais importante para vocês? O que tem, com certeza, de mais divertido no grupo de ex-alunos é aquilo que o Pequeno falou, nós somos todos muitos amigos. E com toda a formação de base que nós tivemos, fizemos amizade com os novos integrantes e os integrantes mais antigos.
Então, ter essa troca de conversa de como era a pastoral em 2013, que é quando, tipo, antes de eu entrar na pastoral, tinha integrantes que já estavam no terceiro ano e a gente tem essas conversas, tipo, fizemos um evento e, meu Deus, eu participei, eu vi isso acontecendo. E então, essa troca de, de experiências dentro do mesmo grupo e participando, vendo o resultado e acontecendo, e a inspiração que eu lembro de ter visto quando tal participante fez tal evento. Então, essa troca, essa parceria e essa admiração que a gente tem um pelo outro, eu acho que é a parte mais divertida. Eu acho bem interessante também, porque o que deixa a situação mais interessante é o fato de dar continuidade. Então, tu olha para a situação que já passou e tu diz, gente, eu vou continuar com isso. E tá aí. Essa é a chave, é dar continuidade, de uma forma que ela não fique cansativa, massiva, mas que fique interessante, que tu consiga ir de encontro às diversidades, às questões que vão vindo. Então, eu acredito que o que torna mais interessante é esse processo de continuar, sabe, de dar continuidade a um trabalho que foi, por exemplo, comigo, que começou em 2012. Então, e tu conseguir trabalhar no processo de formação de outras pessoas também. Tu vê outros 2012 se formando e trabalhando contigo e auxiliando na formação de 2016, por exemplo, de 2015. Enfim, então eu acredito que o processo de continuidade e sei lá, de construção contínua, pode ser algo assim, seja o mais legal, mais interessante desse processo de um grupo de ex-alunos. Assim, eu vou. A primeira pergunta foi no raciocínio da Ana, questão de fazer ação social. Agora eu vou no raciocínio vou na linha de pensamento da Brenda. Eu acho que, para mim, o mais interessante de estar num grupo de ex-aluno é a questão de ser exemplo para os menores. Porque não é óbvio que quando a pessoa sai do ensino médio ou durante o ensino médio, ela vai por caminhos tortos. Não vai por caminhos direitos, né? Vamos colocar assim, retos. Então, assim, para mim, o mais prazeroso em participar de um grupo de ex-alunos, tanto pastoral, como qualquer grupo de ação social, é ser exemplos mais novos. E outro ponto também é a questão de estar com os colegas. Aqui em Brasília, como o Zambo falou, são 4 colégios. Então, são 4 La Salles. Apesar da distância ser menor, Zambo, não é questão de 100 quilômetros, 200 quilômetros, é questão de 30, 40 quilômetros. E hoje a maioria do nosso grupo, vou colocar assim, a maioria dirige, então é mais fácil. Então, assim, a questão de unir o grupo, fazer confraternização. O ano passado a gente teve a confraternização no final do ano. A gente passou a noite inteira. E eu acho que 2 ou 3 dias eu fui para Toledo. Então, assim, eu tive contato com outro grupo de ex-alunos. Então, que criam uma ligação muito forte no Encontrão de 2019, ano passado aqui, lá em Águas Claras. Então, acho que o mais prazeroso é ser exemplo para os menores e ter contato com outras pessoas realizando a integração. Eu me lembro de um encontro que eu tive lá no começo da minha caminhada pastoral, era bem mais novo, né, que hoje. E nesse encontro a gente trabalhou amizade. Foi um encontro que me marcou bastante, porque o assessor falou alguma coisa no sentido de que amigo não é aquela pessoa que tá sempre te cobrando de algo, ou tá sempre em cima, assim, tipo, conversando todo dia. Claro que você pode ter amigos que você conversa todo dia, mas a amizade é aquela que ela prevalece, independente do tempo que vocês ficam separados, né? Então, eu vejo muito disso na minha caminhada pastoral, porque eu tenho amigos, muito amigos, do Rio de Janeiro, de Brasília, do Rio Grande do Sul, né? Do Paraná, e a gente não se fala todo dia, porque as pessoas têm as suas vidas, né? E aí, quando a gente se encontra, é uma coisa maravilhosa, sensacional, né? Não tem nem comparação. E aí, nesse sentido, eu acho que essa é a parte mais prazerosa, assim, do grupo de ex-alunos aqui de São Paulo. A gente não se fala todo dia, às vezes a gente conversa no grupo, resolve uma questão ou outra, mas quando a gente se encontra, naqueles encontros mesmos, presenciais, aqui, como eu já tinha dito, a gente faz mensalmente, né? É muito bacana, porque é como se não tivesse passado o tempo, sabe? Como se
a gente tivesse ali todo dia mesmo conversando. Eu acho que isso é muito bom. E saindo um pouco da seriedade, né? Esse lado mais dionisíaco, né? Que a Lívia comentou. Assim, no final de cada encontro a gente tem aquele momento mais, né, para debater sobre a vida e tal. E aí rola as fofocas, é uma coisa maravilhosa também. Adoro fazer parte disso. Então é isso, assim. Acho que a coisa que eu mais gosto é esse aspecto do grupo. Então, para nós aqui do Panela, e principalmente para mim, a parte mais dionisíaca do grupo é o pré, é a pré-reunião, quando a gente se encontra presencialmente, mas fora isso é quando a gente se encontra fora do ambiente de pastoral, fora de um ambiente como o centro de pastoral que tem aqui, onde acontecem quase todos os cursos. Então, durante esse tempo que eu tô no Panela e acho que na pastoral como um todo, ter criado laços muito fortes com as pessoas fez com que eu gostasse de estar com elas. E assim como o Zambo falou, não é porque eu não falo todos os dias que essa pessoa não é minha amiga. Sendo que eu criei um laço muito forte com ela, porque, querendo ou não, eu tenho minha vida, tenho os meus afazeres, ela tem os dela. Então, a parte mais legal é quando realmente rolam as fofocas, quando a gente conversa, troca uma ideia, tipo, fala da vida, fala do que tá passando, do que tá acontecendo, de uma maneira muito tranquila, sabe? É quando rola um churrasco que tu marcou de sexta para domingo ou de sexta para sábado, sem compromisso nenhum, assim, sabe? É quando tu sai daquele ambiente ou daquele modo pastoral ou modo de trabalho, assim, tipo, muito forte tipo, fica confraternizando com teus amigos. Não que não sejamos amigos quando estamos trabalhando, mas tu tira esse peso, sabe? Tu tira essa carga de trabalho. Então, acho que é isso, assim, sabe? Quando tu sai de um modo para ir para outro e continua tudo certo e tá tudo bem. Eu acho que pra mim tem aí algumas coisas, mas eu acho que eu consigo citar aí as mais prazerosas. Eu acho que, primeiro de tudo, o que o João falou do reconhecimento da galera mais nova, assim, acontece direto da gente andar no Abel ali em horário de saída da galera mais nova e eles falarem, ali o fulano do velha guarda e tal. E a gente não tava acostumado com isso, sabe? No começo foi bem, caraca, por que esse moleque sabe quem sou eu? E aí depois a gente lembra, ele é o menino que tava no grupo, que a gente foi fazer uma fala, enfim. E a gente acaba marcando as pessoas sem saber, né? No ano passado eu assessorei o grupo da Pajula do ensino médio, e aí na nossa confraternização do final do ano lá, uma menina falou que ela estava querendo fazer faculdade de História por conta dos meus testemunhos e por conta do que eu estava falando lá, enfim. Daí eu parei ali, eu fiquei um tempo sem reação, eu falei, cara, quem sou eu para estar influenciando alguém, sabe? E acho que esse retorno é muito maneiro. Esse retorno de ver que as pessoas reconhecem o que a gente faz é muito maneiro. A questão de confraternizar, de estar com todo mundo obviamente uma das melhores coisas também. E uma coisa que acontece muito, pelo menos na nossa rede, né, na rede La Salle, é rever as pessoas, né? Eu acho que eu tenho reencontrado o Zambo aí desde quando eu comecei no pastoral, né? Inclusive, eu conheci ele por causa da Lívia. Tipo, a Lívia me convidou para participar de um encontro que aconteceu aqui no Rio, que a galera de São Paulo veio para cá. E aí a gente se conheceu lá em 2013 e desde então a gente se reencontra todos os anos, né? Então acho que essa questão do reencontro, de rever essas pessoas que acabaram entrando na nossa vida e ficaram, né? Isso é uma das coisas mais legais que tem dessa construção toda. Vocês falam desses reencontros e eu acho que alguns de vocês conhecem o Leonardo, o Borba, né? Eu conheci o Léo num encontro nacional de PJE em 97. E por isso, quando eu voltei de um período fora, que eu fui mandar currículo para vários lugares, o Léo disse, nossa, eu vou fazer uma seleção para assessor de pastoral aqui. Já pensou em mudar para Niterói? Eu disse, eu estou no Rio, acho que rola. E era um amigo que eu tinha feito há quase 20 anos antes,
e que confiava no meu trabalho, porque a gente tinha trabalhado 2 anos juntos na coordenação nacional, ele por Recife, representando Pernambuco e a Paraíba, e eu pelo Rio de Janeiro. Então, assim, esses amigos vão ficar de um jeito que um dia vocês ainda trocarão currículos nas suas diversas áreas, e essas pessoas ainda dirão, não, eu confio nele sim, eu conheço ele há muito tempo. Eu fui contratar um advogado agora, tá cheio de dúvidas se era o cara que eu queria mesmo. Aí um amigo meu disse assim, tu não lembra? Fulano fez tal coisa, tal encontro com você. Ah, então é ele, tá tranquilo. Esquece o currículo do cara, é ele que eu quero, nessa pessoa eu confio. Se ele participou dessas coisas todas ali, então ele é bom, nele eu confio, não preciso nem ver onde ele estudou, o que ele fez, porque tem uma coisa que a gente confia na formação que esses espaços nos dá. Né? Você olha para uma pessoa como essa e fala assim, gente, essa pessoa tem que ser diferente. Ela não ia aguentar passar por tudo isso assim de bobeira, não. Não é possível que não ficou nada de mais legal nela, né? Ela tem aí alguma coisinha de diferente. E aí, nessa perspectiva, ainda nessa discussão entre o prazer e o trabalho, a luta, né, a força, pensando na formação integral dos grupos, né, e aí pensando em psicoafetiva, né, a dimensão da personificação, a dimensão metodológico-prática, a dimensão sociopolítica, a dimensão espiritual, qual a dimensão dá mais trabalho para o teu grupo? Qual que você tem mais dificuldade em fazer acontecer? Qual que você precisa dedicar mais tempo? Porque talvez ela seja uma forma de você perceber aí que está precisando trabalhar mais nesse espaço. E aí eu vou até mudar um pouco a pergunta. Mais do que qual é mais difícil, se você pudesse chegar lá no grupo, botar uma caixinha no meio do grupo e distribuir. Toma aqui um pouquinho mais de... Qual formação você dava para o teu grupo? Essa pergunta foi difícil. Se eu chegasse no meu grupo hoje, acho, falasse, vamos, a partir de agora, vamos focar nisso aqui, é essa área aqui que a gente vai explodir. Eu acho que eu diria, talvez, o trabalho em si, porque nós já passamos por uma formação de base muito boa nesses últimos anos, e tá na hora que eu falo que a gente se enche de conhecimento para depois transbordar. Então, eu diria que essa é a hora de transbordar. Então, agora eu falaria, vamos pôr em ação, vamos pôr em prática, vamos montar uma missão, talvez inspirada igual a do Crescer do Panela, e bora criar isso aí, criar um projeto, criar formação, criar movimento. Acho que essa seria. Gente, que complicado. Mas, enfim, eu acredito que para o nosso grupo eu daria um pouco mais de independência. Sejam independentes, entende? Porque eu acredito que o trabalho ele seja feito em grupo. Por mais que seja necessário alguém, uma cabeça para ser o centro, a gente precisa que o trabalho seja dividido. Então, sejam independentes. Não precisa dizer, Brenda, o que tu acha? Não sei o quê. Monta o projeto, no dia da reunião, apresenta, a gente discute, a gente debate, a gente conversa, a gente acrescenta, a gente diminui, enfim. Então, aqui se criou algo assim, mas acredito que seja até uma questão das lideranças a serem trabalhadas mesmo. Então, isso seria algum outro ponto, porque eu acredito em vários tipos de lideranças, né? E nós temos realmente várias, o nosso grupo principalmente. Nós somos 8 nesse processo de nucleação, mas cada um tem uma liderança completamente diferente. E aí a gente já achou esse norte, porém, a independência existe demais em alguns e menos em outros. Então, talvez seja essa dosezinha. Tipo, pessoal, vocês têm liberdade, o grupo é nosso. Ele não é meu. Por mais que eu diga, não, pessoal, vamos fazer uma reunião, vamos não sei o quê, vamos encaminhar isso, vamos encaminhar aquilo, não é meu. O grupo não é Brenda. O nome do grupo é tal. A nossa missão é tal, nós planejamos tal coisa, então façam parte do grupo. Sejam independentes da Brenda, sejam um grupo que existem além de várias lideranças, várias personalidades, várias pessoas, vários afetos, várias atividades, várias coisas, para que a gente consiga achar qual é o ponto X do nosso grupo, não do meu grupo. Então, acho que a independência seja
o complemento que a gente precisa, assim. Primeiro, eu queria fazer a observação, Lívia, que essa pergunta foi um pouquinho pesada, porque é difícil responder essa pergunta, mas eu volto um pouquinho lá no ano de 2016 para responder essa pergunta. O nosso grupo, na primeira reunião que nós fizemos, tinham 35 pessoas. No primeiro ano, nosso grupo chegou a ter 40 pessoas. E hoje, com a nova galera que chegou, o ano passado saíram pessoas, porque cada um segue seu projeto de vida, isso é normal. Mas hoje o nosso grupo tem 28 pessoas. Talvez seja, eu não sei, o Guizão pode até falar depois, mas creio eu que o Legião Jovens, em termos de integrantes, seja o maior grupo, por questão de 28 pessoas. E respondendo a sua pergunta, eu acho que questão de compromisso e foco. Porque o Abraham falou, não dá para falar, o Legião é um grupo do João. Não é o meu grupo. Eu ajudei a formar quando eu tive a ideia, fiz um Crescer em 2016, trouxe para Brasília a ideia, a gente formou. Não é o grupo do João, não é o grupo igual o Zambonin falou do Vinícius, não é o grupo de ninguém, é o grupo dos ex-alunos do DF. Nós somos 28, o grupo é dos 28. E quando nós fazemos as reuniões, principalmente eu fico mais calado, eu não sou muito de falar. Mas quando eu falo, eu solto minhas ideias, às vezes é uma ideia torta, como, por exemplo, aquela ideia que eu mandei e-mail para todos os grupos dos alunos, para a gente fazer uma formação aqui em Brasília, seria agora em julho, seria daqui 2 semanas, mas por conta da pandemia a gente não vai fazer, a gente cancelou, espero que o ano que vem possa fazer. Então, assim, questão de compromisso, porque o nosso grupo, se eu não me engano, porque a minha cabeça está um pouquinho focada em outras coisas também, nosso grupo são 5 equipes, 6 com conselho, e quando a gente faz a reunião com todo mundo, os 28, tem gente que não fala nada, mas quando tem as equipes menores, 5, 6 pessoas, o pessoal fala. Então, assim, questão de compromisso e foco no sentido de dedicar mais, puxar à frente. Não é que o João vai puxar à frente toda vez, até porque eu não consigo toda vez, não consigo guiar 28 pessoas sozinho, eu preciso de ajuda. Então, compromisso e foco. Eu acho bacana que a gente percebe como a gente vai evoluindo, né, como grupo, porque acho que se essa pergunta fosse feita, sei lá, há alguns meses atrás, a minha resposta seria diferente, né? Então, nesse sentido, eu acho que vou trazer as duas respostas um pouco. Eu, há 5 meses atrás, digamos, eu falaria que sim, é esse compromisso, né? Essa coisa, porque, sei lá, a gente faz um projeto, a gente espera que todo mundo participe, né? Então, todo mundo entregue, né? Eu considero a entrega, por exemplo, para o jovem sentir essa realidade algo de suma importância, né? Mas eu passei a perceber, eu digo por mim, né? Não sei se o grupo tem essa visão, mas eu passei a perceber que cada um ajuda da sua forma. E quando você percebe isso, eu acho que é um peso que sai das suas costas enorme, né? Porque você não fica estressado com diversas coisas, você simplesmente deixa. Então, a pessoa, ela pode não participar da entrega, mas ela pode ajudar na arrecadação, né? Então, tem diversas formas, assim, né? E hoje eu respondo que eu acho que o que falta mais é realmente a espiritualidade, né? Eu acredito que a Lívia falou disso um pouco na fala inicial dela, né? Dessa coisa de que antigamente tinha muito mais contato com a igreja em si, né? E aí eu não digo nem da igreja, porque a gente tem jovens que não são católicos, né? Mas algo que trabalha a espiritualidade ou algo que trabalha até mesmo o autoconhecimento, porque de alguma forma, quando você se enxerga a si mesmo, né? E se enxerga por dentro, você já está trabalhando alguma forma de espiritualidade, né? Então, eu acho que isso falta um pouco, e acho que não só no grupo de ex-aluno, né? Eu acho que é um pouco nos grupos de jovens, eu acho que é um pouco nos cursos que a gente tem, né? Nos encontros, enfim, diversas formas que a gente debate e vê esse problema, né? De alguma forma. Então, pro Panela, eu poderia dizer várias e várias coisas, porque somos um grupo mais antigo em relação aos outros e que tiveram várias pessoas que passaram. Mas hoje, se eu fosse colocar numa caixa, assim, materializar algo, seria um pouco de determinação, proatividade e, às vezes, um propósito.
porque como a gente é um grupo que muda muito, tipo, tem muitos ciclos, sabe? Tipo, as pessoas, elas acabam ficando ou muito tempo ou pouco, a gente tem coisas que assim, a gente não consegue dar seguimento. E às vezes a gente sabe que aquela pessoa, ela é muito boa em algum aspecto, que ela agrega muito, mas ela acaba não ficando, sabe? Não que as outras pessoas não sejam boas nisso também, mas tu consegue perceber, sei lá, nuances que fazem com que algo se sobressaia, assim, em relação a muitas outras. E hoje, assim, tipo, no dia. Não sei que dia é hoje, desculpa, gente. Eu já não sei mais que dia é da quarentena, nem que dia é do mês do ano. Mas eu sei que é julho, porque é mesmo aniversário, mas Dois. hoje eu diria. Obrigado, obrigado. Hoje eu diria que é a determinação e, e o propósito, porque às vezes a gente sabe o que a gente quer, mas não tem uma forte determinação para chegar naquilo. E às vezes a gente tem essa determinação, mas não sabe de fato qual o propósito do porquê que a gente está fazendo aquilo ou quem a gente quer atingir com aquilo. Então, acho que essas são as duas principais coisas que eu colocaria pro Panela, porque a gente vê que a gente é inspiração para outros e a gente vê também que faltam coisas que às vezes a gente não sabe dizer o que, mas só sabe que elas estão ali. Então, acho que essas seriam as duas coisas que eu colocaria nessa caixa. Eu acho que se eu pudesse, eu pegaria a fala de todo mundo e falaria, isso aqui. Mas pensando aqui no individual, no que a gente constrói, eu vou remontar uma coisa que aconteceu comigo em 2017. Inclusive, foi logo assim que a gente voltou do encontrão que o João tinha citado. Esse casaco que a Ana tá usando, eu ganhei esse casaco no encontrão de 2017. E aí, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas nesse casaco tá escrito: viemos ao mundo para deixar marcas. É uma frase do Papa. E aí eu comecei a usar ele na escola, né, depois que eu voltei do encontrão. E aí um dia, uma amiga minha chegou pra mim e falou: cara, que frase bonita. Aí eu olhei assim, eu nunca tinha parado pra perceber na frase que tinha no casaco. Aí eu olhei assim, e passou, né? E aí depois de um tempo eu comecei a dar muito significado pra essa frase. Falei, nossa, essa frase é muito bonita e ela faz muito sentido. E eu acho que se eu pudesse pegar uma coisa assim, colocar numa caixa, né, como o Guizão falou, eu acho que seria entender que esse propósito é um propósito último do grupo de ex-alunos. Que se a gente está compondo um grupo, se a gente decidiu se reunir, se a gente decidiu se organizar, é porque a gente entende que a gente veio ao mundo para deixar marcas. A gente sempre, durante a semana de La Salle, a gente fez umas postagens homenageando ali todos os assessores que a gente já teve. E aí, quando a gente estava reunindo, a gente começou a lembrar, né, de tudo que aconteceu, de todas as histórias que a gente tinha. E aí, eu acho que isso só se concretizou, sabe? Da gente entender que, em algum momento, essas pessoas deixaram uma marca na gente que fez com que a gente tivesse essa vontade de também levar isso para outros lugares, para outras pessoas. Então, se eu pudesse materializar alguma coisa, seria fazer com que todo mundo entendesse a importância e o significado que isso traz. De que você não precisa. Eu lembro que quando eu estava apresentando para a galera o projeto dos ex-alunos da África, que eles construíram, lá em Burkina Faso, eles construíram um prédio, né? E eles falaram, cara, você tá mostrando isso pra gente por quê? Você acha que a gente vai construir um prédio? Eu falei, não é isso. É que, tipo assim, eles se sentiram tão marcados pela educação que foi providenciada a eles, que eles sentiram na obrigação de dar alguma coisa em troca para o lugar que deu essa formação, né? Então eles foram lá e construíram um prédio. É óbvio que não é uma coisa simples, mas é isso, sabe? Esse ciclo vicioso que as marcas deixam, né? Fazem com que a gente queira transmitir isso para outras pessoas. Então, se eu pudesse escolher uma coisa, com certeza seria isso. Que as pessoas tivessem essa noção de que a gente está aqui para isso. Que se a gente puder fazer isso, valeu a pena. Eu não acho nada demais vocês construírem um prédio. Acho super viável e possível. Aliás, acho inclusive mais fácil do que muitas outras coisas que vocês imaginam de vez em quando. Porque é material, né? E, enfim, acho de verdade que eu acho mais fácil do que, dependendo da marca que você quer deixar,
talvez o prédio seja um caminho mais simples de deixar essa marca. Queridos, muito obrigada por essa partilha. Eu confesso que eu também tinha pelo menos mais umas 8 perguntas, então a gente vai encerrando por aqui, se prometendo uma segunda etapa dessa conversa. Assim, eu acho que a gente tem muitas coisas para falar ainda com esse grupo de ex-alunos. Eu entendo que vocês são uma potência e um ato ao mesmo tempo, né? E que isso é grandioso demais para a gente deixar assim, cada um fazendo por si, né? E eu acho que vocês podem fazer tantas coisas se forem fazer juntos. Nessa perspectiva, eu queria convidá-los para uma mensagem final e queria também dizer para vocês que a pastoral é a maior escola de lideranças desse país. E aí vocês podem me olhar com uma cara de para, você está exagerando. E aí eu diria, olha, eu pesquiso o JUC, que é a Juventude Universitária Católica. E quando eu olho para lá, eu vejo umas lideranças muito extraordinárias. Quando eu olho para as pastorais de juventude do Brasil, de 20 anos atrás, eu reconheço uma série de pessoas fazendo coisas muito importantes em lugares que vocês nem imaginam que você está falando com alguém que passou por um grupo de pastoral. Então, o que eu espero é daqui a alguns anos reconhecê-los nesses lugares. E aí, que mensagens vocês têm para quem está ouvindo vocês? Eu queria agradecer vocês pela conversa. Eu super apoio uma segunda parte. A gente tem com certeza muito mais coisa para conversar aqui. Sigam o nosso Instagram, Geração La Salle. Nós estamos sempre postando algumas coisinhas por lá. E eu fico muito feliz em poder participar desses momentos, dessas partilhas, porque com certeza aqui eu escutei ideias que eu vou levar para o meu grupo já assim que a gente terminar essa chamada. E que a gente mantenha esse contato. Foi muito gostoso a participação. Obrigado a todos. Gente, eu acredito que essa seja a parte mais difícil, mas enfim, eu desejo que, além de militantes, possamos ser ativistas, né? Não apenas no nosso desejo, no nosso sonho, como ativar os sonhos e desejos dos jovens da pastoral a dar continuidade ao sonho de continuar a pastoral. Então, eu acredito que, além de todas as questões que a gente trouxe, que possamos, sim, ser a questão da motivação, mas também o apoio que eles precisam, né? E, enfim, o nosso grupo ainda não tem uma identidade física, nosso marketing ainda não está nada pronto, muito trabalhado, porque estamos recomeçando, então o que eu peço para vocês é muita sintonia, muito pensamento positivo, muito apoio, que nós vamos precisar bastante, né? E agradeço muito pela oportunidade, por ser ouvida e por ouvir tanto também. Acredito que uma parte 2 seja fundamental para a gente completar esse ciclo. E é isso. Meu arroba no Instagram é @do_amarilho, ou Brenda Amarilho, como for mais prático. E fico à disposição para a gente conversar informalmente também. Os nossos contatos a gente acabou trocando. Então, é isso, pessoal. Desejo tudo de melhor e positivo para os grupos de vocês e que possamos traçar os nossos caminhos, né, no percorrer dessa longa estrada que é a pastoral. Então, é como a Brenda falou, essa parte é mais difícil, porque é a parte de despedida, né? A gente sempre fica meio meloso na despedida, a gente chora, mas aqui não vai acontecer isso. Em primeiro lugar, queria agradecer a equipe da pastoral da Unila Salle pelo convite de estar representando o Legião Jovem numa conversa entre grupos de ex-alunos. Queria deixar a mensagem para vocês que estão assistindo e para vocês que estão aqui na chamada, que não desistam, continuem o processo e a caminhada de vocês. Obstáculos vão vir, a gente já passou por obstáculos vão vir, então a gente não desistam, continue. E para aqueles que têm Instagram, Facebook, sigam lá os nossos Instagrams dos grupos dos nossos colegas aqui,
Legião Jovem LS no Instagram, Legião Jovem LS no Instagram, e no Facebook, Legião Jovem LS. Caso queiram trocar ideias, nossos Instagrams estão liberados, estão abertos a informações, a troca de ideias. Vai que a galera que está assistindo esse podcast aqui tem um projeto em mente, queiram fazer parcerias com a gente está de portas abertas para vocês. Abraço, galera. Primeiramente, realmente agradecer ao pessoal da Pastoral do Nila Salle, né? Pequeno, Lívia, muito obrigado. A gente se conhece há muito tempo, né? E eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. Agradecer aos outros colegas que também estão aqui representando os grupos de jovens. E a minha mensagem, né, é realmente essa, de que vocês não desistam, como o João disse, e de que vocês sejam pastoral no mundo. Porque ser pastoral no mundo significa ser luz no mundo, né? Então, e eu digo em todos os aspectos, no aspecto espiritual, no aspecto afetivo, no aspecto político, que também é muito importante. Então, o que a Lívia falou, né? Quando as pessoas olham para um integrante de grupo de jovens ou para um ex-integrante de grupo de jovens, dá para saber que essa pessoa é diferenciada. Então, é isso que eu peço, né? Nas redes sociais, o nosso grupo está como MilianosSP no Facebook e no Instagram, @milianos_sp. E então sintam-se à vontade para nos seguir e nos acompanhar, trocar ideias. E o meu pessoal, vocês me encontram em qualquer rede social por Gabriel Zambonini também, fiquem à vontade. Mas de resto é isso, muito obrigado, e topo uma segunda parte também, tô dentro. Então, é um prazer, foi uma honra participar, foi uma honra ter recebido esse convite do Pequeno e da Lívia. É muito bom saber que todos os jovens, ou pelo menos os jovens que queiram uma mudança e que tenham a vontade de mudar, participam da pastoral, seja da PJE, seja a pastoral da juventude só, ou todas as outras pastorais. E eu me sinto muito feliz de estar aqui e aberto a novas conversas, novos podcasts, videocasts, seja a parte 1, 2, 3, 4 e uma saga Star Wars aí. Então, muito obrigado mesmo. Acho que por estar um tempo na pastoral é muito gratificante, sim, ver que juventude e liderança é muito forte na Rede La Salle. E a minha mensagem para todo mundo que está ouvindo é que confiem em vocês, sabe? Confiem no potencial de vocês, mesmo que qualquer barreira, qualquer obstáculo te diga que não, sim, confia, porque se tu confia naquilo que tu te propõe, aquilo vai com certeza dar certo. E também que deem tempo ao tempo. Não coloquem a carruagem à frente dos bois, porque tu te perde e quando isso acontece, voltar é muito difícil. Mas é isso. Muito obrigado novamente. No Instagram e no Facebook. No Facebook é Panela Velha. E no Instagram é Panela Velha _. Caso vocês queiram conversar com a gente por lá. E o meu pessoal é @o.guizão, com Z, no Instagram. E a Cozinha do Guizão é o meu Instagram profissional. Eu sou criador de conteúdo digital. Toda semana uma receita nova. Então, caso vocês queiram aprender receitas fáceis, tranquilas em casa, tem lá. E além disso, tem a página no Instagram do restaurante onde eu trabalho, que é Dengo Poa. Lá no meu, pessoal, tem na descrição todos os outros arrobas, então se vocês tiverem dúvida de comida, de pastoral, de qualquer coisa sobre a vida,
podem chamar. E se vocês vierem a Porto Alegre depois dessa quarentena da pandemia, também passem lá no Dengo para comer uma banoffee, tomar um bom café, comer um rango de verdade, que serão muito bem recebidos. Muito obrigado novamente. E é isso, né? Viva Jesus em nossos corações. Para sempre, para sempre. Gente, muito obrigado por vocês terem aceito esse convite. Pra gente é muito significativo contar com tantas histórias de tantos lugares diferentes, que vêm de lugares diferentes, né? Para quem quiser conhecer um pouquinho melhor como funciona o Velha Guarda, a gente está no Instagram, @Grupo Velha Guarda, no Facebook, Velha Guarda Abel, acho, mas se vocês escreverem Velha Guarda já aparece lá. A gente tem postado um pouco menos durante essa quarentena, a gente está tentando focar um pouquinho mais na gente, acho que a gente está precisando no momento, mas a gente tem, na semana de La Salle a gente postou bastante conteúdo interessante, então dê uma olhada lá no que está postado. E é isso, a gente fica por aqui então. Eu acho que de recado que a gente pode trazer, uma coisa que eu tenho conversado muito com a Lívia, é que a gente precisa usar essa nossa formação para alguma coisa que vai além da nossa atuação. Então, da porta para fora, a gente precisa continuar sendo essas pessoas que a gente aprendeu a ser dentro da pastoral. E na semana passada, quando a gente gravava com os amigos da Colômbia, um deles falou pra gente que nós, enquanto brasileiros, precisávamos ter fé, porque ele acreditava que talvez força estivesse faltando, né? E se o pessoal da Colômbia sabe disso, que imagina a gente, né? Então, que a gente tenha fé. Bem, se você chegou até aqui, significa que é nessa parte que o nosso arquivo foi corrompido. Sim, o Google perdeu os 2 últimos minutos do nosso videocast, mas a minha mensagem era só essa. E como despedida, se você assistiu até aqui, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, de ativar o sininho das notificações, confere aí os outros vídeos que já estão postados no nosso canal. Continue acompanhando a Ação Comunitária nas redes sociais, estamos no Instagram, @ação.comunitariarj, no Facebook Unilassalle Rio, e a gente está esperando por vocês no próximo episódio. Muito obrigado pela sua audiência e a gente fica por aqui. Valeu!